Olá, me chamo Arthur Siqueira de Macedo e o título do meu trabalho é Alterações das propriedades magnéticas em solos atingidos por incêndio, implicações para o estudo de paleofares. E eu sou orientado pelo professor Dr. Elder Yokoyama. Hoje, a análise dos paleofares é feita principalmente com base na análise de fragmentos de carvão que são oriundos no momento da queima da matéria orgânica. Seu tamanho, forma e distribuição diz um pouco para a gente sobre quais foram as características daquele incêndio que ocorreu no passado. Contudo, a análise desse fragmento de carvão se vê prejudicada, tendo em vista que a mobilidade dessas partículas pode acabar levando elas a serem movidas para sítios mais distantes. Existem outras formas de datação, que são utilizadas como suporte, elas se chamam proxies. E uma delas pode ser a suscetibilidade magnética, que é a capacidade de um material se magnetizar sob a ação de um campo magnetizante. No nosso trabalho, a gente teve o objetivo de analisar a relação dos incêndios e a alteração dessa suscetibilidade magnética em uma série de solos. Primeiro, os solos foram coletados em Carbonita, Minas Gerais, chegaram em laboratório, foram macerados em pistilo, e depois disso houve uma pesagem. E a primeira medida de suscetibilidade, na hora zero. Depois, a gente padronizou um experimento em mufla, onde os horizontes superiores eram levados a uma temperatura de 700 graus Celsius e os horizontes inferiores eram levados a uma temperatura de 200 graus Celsius. Após isso, a gente tirou da mufla e pesamos novamente. Realizamos a segunda medida de suscetibilidade 4 horas após a queima na mufla e outra 3 horas, a terceira medida 24 horas depois da queima em mufla. Todas essas massas foram utilizadas para normalização da suscetibilidade magnética. Depois foram confeccionados gráficos com resultados e depois os resultados foram discutidos. Primeiro, Chernossolo horizonte A. A gente teve algumas conclusões sobre essas duas curvas. A primeira, as amostras apresentou entre todas a suscetibilidade magnética maior dentre todas as amostras de solo em seu horizonte A. No seu horizonte B, foi a única que apresentou crescimento da suscetibilidade magnética após as 24 horas, na terceira medida. E foi a única que apresentou valores de condutividade elétrica durante as medições. O nitossolo horizonte A e horizonte B se mostrou inconclusivo, porque graficamente a gente não sabe se a suscetibilidade magnética de fato aumentou ou decresceu ou se manteve estável. Para o luvisolo horizonte A, horizonte B, o plano solo horizonte A e horizonte B e o vertissolo horizonte A e horizonte CV, a gente observou um grande aumento na suscetibilidade magnética nas primeiras 4 horas e depois a gente observou que um decréscimo muito grande, causado muito provavelmente por oxidação do ferro presente nesses solos. E como conclusão a gente tirou que a suscetibilidade magnética pode sim ser usada como um proxy para a análise dos paleofares. A realização de mais medidas de suscetibilidade magnética com o tempo pode trazer conclusões mais concretas sobre o comportamento dessa propriedade física nas amostras. E o experimento na mufla teve resultados muito efetivos e mostrou-se excelente para a pesquisa. Para finalizar, a gente está realizando outro experimento onde a gente retirou uma amostra indeformada de solo do cerrado, onde a gente vai poder correlacionar o tipo de carvão formado na queima e a alteração da suscetibilidade magnética nesse. Desde já agradeço e é isso.